Muito bem. Eu vou abrir o livro aqui de Física 3, vou mostrar rapidamente algumas coisas. Ah! Graças, entrei na parte errada. Eita. Boa noite, Henrique. Boa noite. Vamos lá, onde é que está? Só um segundo, vou colocar aqui para vocês verem. Muito bem, estou procurando aqui a parte do conteúdo. Eu vou fazer um breve resumo do conteúdo. Eu já falei com bastante propriedade. Droga, está funcionando na videoaula, né, da semana, mas vai ter mais videoaulas aí, bem mais. Pô, pessoal, tava vendo um negócio aí, pessoal de umas federais aí, que eu não vou dizer porque tá gravando, eles não estão tendo aula de física teórica, e o argumento do departamento é que para que você aprenda física teórica de verdade é necessária a física experimental. Olha o migué que deram, para não trabalhar. Então, assim, isso está acontecendo em muitas faculdades. Então, sabe, valorizem o Instituto, né? Vocês podem pensar qualquer coisa aí, mas valorizem o Instituto por estar desde o começo, né, com aulas. Desde o começo a gente não parou, né? Pelo menos eles puderam continuar com a graduação de vocês, isso não vai atrasar a formação de vocês. Sim, Então, tem de, acho que é uma universidade aqui de São Paulo, que meio que meu primo faz lá e ele tá sem física faz um bom tempo, assim, tipo, lá é bem diferente, assim, do que é no IFC. É mais, sim, assim, compacto a questão dos conteúdos e é bem corrido, assim, tipo, jogam de uma vez a quantidade de conteúdos, aí tem que fazer e já fazer a prova. o que tem por aí é bem bizarro. Eu estou tendo contato aí com umas pessoas de várias faculdades, não só públicas como privadas também do Brasil, e é uma loucura atrás da outra aí. E apesar de todas as dificuldades, o IF continua as aulas e continua com qualidade também. Não, desculpa não. Os professores do IF estão trabalhando do jeito que a gente pode. Né? Então, basicamente é isso. Eu quero só lembrar aqui alguns conceitos importantes do tipo potencial elétrico e a energia do potencial elétrico. O que vocês têm que ter em mente, eu já falei para vocês isso em Física 1, quero fazer o adendo de novo, que a gente está tentando estudar causas de movimento, a gente pode pensar as causas de movimento, tanto pelo ponto de vista da força, quanto do ponto de vista da energia. Em especial, para um monte de processos elétricos, trabalhar com potencial, ou seja, a energia associada ao processo, é muito mais interessante, muito mais interessante. Porque vai ter momentos que tu tá nem aí para direção e sentido. Realmente nem aí. Então, a questão é essa. Basicamente é isso, e a gente tem uma relação clara, então, entre diferença de potencial e trabalho, que é uma grandeza que vocês conhecem bem lá, né? Que está associado com a força agindo sobre um determinado caminho. Muito bem. As regras aqui valem, né? Tipo, o teorema trabalho-energia cinética, associar isso com diferença de potencial, trabalho sobre uma carga, trabalho do campo elétrico sobre uma carga, né? E aproveitem enquanto vocês podem, né, fazer essas analogias bem claras, porque a gente está falando de campo elétrico e potencial elétrico, ó, até lá do cálculo vetorial, que vocês devem estar vendo agora. A gente consegue escrever o potencial elétrico como a integral do campo elétrico. Né? Isso aí é porque o campo elétrico é um campo conservativo. Né? A gente está num regime de campo conservativo, é assim que funciona. Detalhes que vocês vão ver mais profundamente em cálculo vetorial. Cálculo 3, sei lá como é o nome dessa disciplina para vocês. De toda forma, né, muita coisa semelhante ao que vocês já viram. O potencial de uma partícula é esse. E algumas analogias valem também em relação a aquilo que nós estávamos aprendendo em campo mesmo, né? Se vocês estão interessados no campo, num determinado ponto, vocês fazem o somatório dos campos naquele ponto. Potencial é a mesma coisa. O potencial num determinado ponto é a soma dos potenciais naquele ponto.
Mas qual é a simplicidade do potencial? É que ele não depende da direção e sentido. Ele é um escalar. Então, na verdade, aqui o sinal da tua carga importa. Quando a gente estava estudando campo elétrico, o sinal não importava na hora que eu estava encontrando qual seria o sinal na soma dos campos ou na segunda lei de Newton. O sinal da carga ser positivo. Exemplo, na verdade, um tanto parecido com esse aqui. Tá bom? Então, é um exemplo bem interessante, bem parecido com esse aqui. Percebam que se eu estou interessado, então, no... o problema pede aqui, né? O potencial elétrico neste ponto P, vocês estão vendo? Então, na verdade, eu estou interessado na soma dos potenciais de todas as cargas. Ok? Todas as carguinhas aqui, elas vão ter uma determinada distância e um determinado sinal, né? Bem, a maioria positiva, tem uma negativa. Então, olhem só na hora da conta, que interessante, após algumas simplificações, a distância, como a gente está dentro de um quadrado, é sempre a mesma, é sempre... a distância aqui é sempre d sobre raiz de 2, que é a distância de uma hipotenusa de um quadrado, né? E com isso aí, então, né, independe de direção e sentido, mas o sinal vai vir do fato de ter carga negativa, né, que é 24 é negativo. Não é mesmo? Então a ideia é essa. Na verdade, não tem muito material teórico, né? Então eu não quero me alongar muito mesmo. Não vai, eu acredito que não vai ter muita utilidade, né? Então eu só quero fazer um exemplo mais clássico aqui. E vou pedir para que vocês revejam as obtenções de potencial de algumas distribuições bem específicas. Acho que eu fiz uma dessas na aula. Aqui, ó, potencial de um disco. Né? O potencial de uma carga linear é bem interessante aqui. Porque se vocês olharem no Halliday, né, ele não faz o campo elétrico de uma linha. Ele só faz o potencial de uma linha de carga. Então, aproveitem aqui para encontrar o potencial de uma linha de carga. E daqui vocês podem, né, fazer o gradiente, ou seja, derivar esse campo, encontrar o campo elétrico de uma linha de carga. Então, é um caminho aí para encontrar um campo elétrico. Muito bem. Então, aqui tem esses obtenções de potenciais bem passo a passo aqui, de coisas bem interessantes. É isso. Então, agora eu vou colocar aqui no Paint. Tá aí. Vamos lá, vamos calcular isto, então. Na figura 7, essa aí é a figura 7, são mantidas fixas no lugar para formar um quadrado com 4 centímetros de lado. Então tá paradinho. Qual é o trabalho necessário para deslocar para o centro do quadrado, ou seja, eu estou trazendo para o centro do quadrado, uma partícula de carga mais e, inicialmente em repouso, a uma distância infinita. Daí vocês podem pensar, meu Deus, que absurdo, como é que eu vou fazer o cálculo de uma partícula que está vindo do infinito, o trabalho para vir até aqui? Realmente não me parece uma coisa muito interessante e inteligente de se perguntar, mas na verdade é bem interessante sim. Por quê? Porque eu vou calcular qual é o potencial aqui nesse ponto, devido a todas essas cargas, que nem agora, feito no exemplo anterior. E depois, baseado nas leis que associam trabalho e diferença de potencial, a gente pode encontrar qual é, então, o trabalho mediante ao potencial. Né? Porque a gente acabou de ver, na verdade, aqui no Halliday, que existe uma relação entre trabalho e potencial. Eu não vou nem me adentrar muito a repetir, mas aqui, ó, eu vou simplesmente copiar do Halliday, né? Energia potencial elétrica é menos o trabalho, então, como a energia potencial elétrica está associada com a diferença de potencial, essa forma aqui, ó, meu Deus, bugou o bagulho.
dessa forma, e a gente vai conseguir encontrar essa diferença de potencial aqui com aquele cálculo do somatório de todas as cargas. Então a gente tem um problema interessante aqui, como trazer, qual é a energia para trazer a partícula. Porque uma vez que eu tiver toda a, vamos dizer assim, a potencialidade do meu circuito, desse meu sistema aqui, centralizado nesse ponto, e eu quero trazer então uma carga do infinito até esse ponto, em outras palavras, é só eu encontrar qual que é o potencial desse ponto aqui. O potencial desse ponto aqui, a energia potencial desse ponto, vai ser a energia necessária, na verdade, o negativo dela, para trazer uma carga lá do infinito para cá. É isso que as leis da física nos mostram. Então, toda vez que vocês quiserem trazer uma carga lá do infinito para um determinado ponto, a única coisa que vocês precisam fazer é calcular qual que é o potencial nesse ponto, só isso. Nada além disso. Professor, isso não faz sentido. Lembrem o seguinte, a analogia é sempre bem legal quando a gente faz com o campo gravitacional. Qual é a energia necessária para fazer uma partícula subir uma altura h? A partícula está aqui, eu quero trazer ela aqui. A energia é mgh. A energia desse ponto aqui é mgh, pela energia potencial gravitacional. Agora, qual que é a energia para eu trazer uma partícula para cá? Vou ter que aplicar uma força, a gravidade está para baixo. Tudo coisa que eu já falei para vocês em Física Geral 1. Então eu vou ter um trabalho, só que eu vou ter um trabalho negativo. Qual vai ser o trabalho? Menos a força que está agindo, força-peso, mg, vezes a altura que ele está subindo, né? Força vezes deslocamento. Ao menos. Ao menos. Ó a mesma equação do potencial. Ó a mesma equação do potencial. Analogia direta com o campo gravitacional. Sempre façam isso para não se perder quando vocês forem estudar campo elétrico. Façam analogias. É a dica que eu dou. Passei minha graduação toda sem fazer analogia e não entendi isso aqui direito. Foi quando eu comecei a ver as analogias que comecei a entender de verdade. Essa é a dica que eu dou, tá? Então, analogias. O Halliday, ele peca nesse ponto aí. Não é bom de fazer analogia. Muito bem. Então, eu só preciso encontrar qual é a diferença de potencial. Veja que tem algumas partículas que têm uma determinada distância. Raiz de 2 vezes 4 centímetros. Outras têm simplesmente raiz de 2 vezes 2 centímetros. Outras têm simplesmente 2 centímetros aqui de distância. E eu vou colocar tudo isso, então, dentro da expressão da superposição dos potenciais. Ok? Então, o potencial no ponto V. Meu, o que foi isso? O potencial no ponto V, que é igual a menos o trabalho sobre a carga que eu quero trazer, vai ser igual ao somatório de todos esses potenciais ali. Vamos somar todos esses potenciais, então. O legal é que tudo é menos E e é tudo carga pontual, então eu posso simplesmente utilizar a equação do potencial elétrico, que é o seguinte. K, carga, né, que eu estou utilizando. O problema é que aqui eu tenho várias cargas, vamos dizer assim, com módulos diferentes, né, então, bem, os módulos são todos baseados em E, mas tem númerozinhos diferentes na frente. Então, por hora, eu só vou colocar K para cá. Então, a gente vai fazer dessa para cá, vamos fazer uma de cada vez, assim, no sentido horário, tá? Então, a primeira é menos E. Menos E sobre o quê? Sobre a distância de menos E até o ponto P. A distância em módulo, não preciso me preocupar com vetor nenhum, é muito bom. Então, como aqui eu tenho um quadrado, é raiz de 2 e o metade da aresta do quadrado, que é 2 centímetros. Ok? Agora a próxima. Menos 2e sobre 0,02. A outra.
mais 2e sobre raiz de 2, 0,02. Professor, mas tá do outro lado, não é negativo? Não, aqui a distância é em módulo, não importa. Agora essa aqui. Mais 2e sobre raiz de 2. Meu, por que a minha letra tá tão ruim hoje? Raiz de 2. 0,02. Então vai ser bem enfadonho, mas uma hora a gente chega lá. Próxima. 3e sobre 0,02. Mais 3e sobre raiz de 2, 0,02. Mais 2e sobre 0,02. E acabou. É todas essas cargas aqui. Isso aqui eu vou poder dizer fisicamente é igual à energia que eu tenho que aplicar numa partícula para trazer ela do infinito até esse ponto. Beleza, mas é claro, sobre a carga dessa partícula. Então vamos lá. Vamos isolar o que dá para isolar aqui. E 0,02. Então eu vou ter menos 1 sobre raiz de 2, menos 2 sobre raiz de 2, mais 2 sobre raiz de 2. Opa, aqui não tem raiz de 2. Nem para me avisar, hein? 2 sobre 1. Aqui é mais 2 sobre raiz de 2. A de baixo, mais 3 sobre 1. Mais 3 sobre raiz de 2. E mais 2. Então dá para cortar algumas coisas aqui, né? Ou não? Bem, dá para cortar esse com esse. E acho que é só. Aqui eu vou ter 4 raiz de 2 menos 1 raiz de 2, então é 3 raiz de 2. Eu vou ter 3 raiz de 2. Mas tem mais um 3 raiz de 2 aqui, então eu vou ter 6 raiz de 2. 6 raiz de 2. Mais 3. Ok. Certo? Então, aqui eu vou ter 9 vezes 10 na 9 do K. E é 1,6 vezes 10 na menos 19. Eita. Isso aqui é 2 vezes 10 na menos 2. Isso aqui vai dar um número que eu não tenho ideia do que seja. Vamos ver na calculations aqui quanto é que é. 6 dividido por 1,41. Mais 3. Vai dar cerca de 7,2. Muito bem. Isso aqui é igual ao quê? A menos o trabalho dividido pela carga. Mas a carga é positiva. E é uma carga mais E positiva. Então, o que eu vou ter na prática, né? Que o trabalho, o sinal dele, vai cortar com esse sinal da carga que eu esqueci de colocar aqui, que é menos 1,6 vezes 10 na menos 19, uma vez que a carga do elétron é negativa. Menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, esses sinais vão se cortar. E o que vai acontecer aqui matematicamente? Bem, eu vou ter o seguinte, vou colocar na linha aqui de baixo. O trabalho, ele vai ser igual a tudo isso que eu escrevi. Só que a carga do elétron vai ficar ao quadrado, porque esse Q daqui vai passar multiplicando para o outro lado. Estou fazendo os cálculos aqui de um jeito bem rápido, tá? Então, cuidado aí, hein? Pode ser que você se perca no caminho. 7,2. E esse é o trabalho, então, pessoal. Eu quis fazer hoje só essa conta bem rápida aqui. Então, peço desculpa, mas eu acredito que não faz muito sentido a gente seguir sem um pouco mais de teoria. Na próxima aula eu vou fazer
questões envolvendo obtenção de potenciais por meio de derivadas, não, desculpa, potenciais por meio de integrais, e potenciais por meio de geometrias bem específicas, tipo disco, esse tipo de coisa. E também um caso muito importante que é o seguinte: como encontrar a energia de um sistema? Esse sistema aqui eu encontrei, bem, o potencial num ponto, mas como encontrar a energia acumulada desse sistema aqui? É algo bem interessante, principalmente para o pessoal da engenharia. Mas como o conteúdo de teoria não chegou até lá, a próxima aula vai ter chegado até lá, daí a gente vai ter isso em mãos para conseguir calcular isso. Eu já garanto que vai cair na prova umas questãozinhas que nem essas aí, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só isso, tá? Agradeço a atenção de vocês. E já no começo da semana que vem já tem o próximo vídeo aula. Falou! Professor, Oi. o experimento é para quando? Ah, o experimento a princípio é só para outra semana ainda. Ah, sim. Beleza? Não precisa se preocupar. Até porque também, né, o experimento vai precisar de um pouco de teoria de vocês. Vocês acabaram de ver aí, o negócio é tenso mesmo, potencial, tem uns detalhezinhos interessantes. Então tá, pessoal, falou. Bom fim de semana. Obrigado, valeu.